Shalom, people of God. Shalom, people of God. Shalom, povo de Deus. All over Brazil, Todo o Brasil, America, Estados Unidos, or wherever you are. ou aonde você We're estiver. happy for your presence here today. Estamos felizes pela tua presença hoje. And God is happy too. E Deus também está muito feliz. Because God marked this day, Deus marcou esse dia, Saturday, que é sábado, the Saturday of reversion. é o sábado da reversão. Whatever the enemy O que o inimigo threw against you, lançou contra você, whatever work qualquer que seja o trabalho he's doing against you que ele fez contra você or is doing, ou está fazendo, God will revert it. Deus irá reverter. Believe in that. Creia nisso. This day Esse dia was marked foi marcado for a supernatural intervention, para uma intervenção sobrenatural. a supernatural intervention of God in your life, Uma intervenção de Deus na sua vida. divine intervention. Uma intervenção divina. What man cannot do, O que o homem não pode fazer, God will do for Deus you. irá fazer por So I'm você. here to encourage you. Então eu estou aqui para te encorajar. Stand here today Fique aí firme hoje, with faith. com fé. We're going to join our faith together. Iremos juntar nossa fé We're hoje. going to pray with you. Iremos orar por We're going to você. pray with you. Iremos orar com você. We're going to pray against Iremos Salabasai, orar against the plans of the enemy, contra os planos do inimigo. and see God E veja Deus turn that situation dar uma around. virada nessa So situação. my brother, my sister, Então, meu irmão, minha irmã, first, primeiro, be of good cheer. tenha bom ânimo. Second, Segundo, be in the spirit of prayer. fique em espírito de oração. Third, be Terceiro, prepared to worship God se like prepare never. para adorar o Senhor como Get nunca. rid of that sadness. Se livre dessa tristeza, That weight. desse The word peso. of God said, A palavra do Senhor diz: lay aside every weight. deixe de lado todo o peso. Don't allow any weight Não permita que nenhum stop peso you from reaching out te to God. impeça de você se achegar a Deus. Don't allow any pressure, Não permita que nenhuma any pressão, situation nenhuma situação stop you from te entering to the impeça throne de room. você entrar no Santo dos God is Santos. inviting you today Deus está te convidando hoje to come into the throne para room, você entrar no Santo dos Santos. into that throne room with confidence Entre nesse Santo dos Santos com that confiança God will turn around em que Deus irá dar uma virada in your na situation. sua situação. I don't know what is your Eu não situation, sei qual é essa situação, but God is revealing to me mas o Senhor está revelando a that He mim is going to turn it around. que Ele irá dar uma virada. So I'm giving you instruction. Então eu estou te dando The instruções. Word of God said, A palavra de Deus diz: enter into the throne room entre na sala do trono with confidence in com God. certeza em Deus, Confidence. confiança Whatever you ask of Him, no que você pedir para Ele, according to His good will, segundo a tua boa He vontade, will do it for Ele you. fará para você. So we are here tonight Então estamos aqui nessa noite to fight for you para lutar por and to você fight with e you para lutar and to contigo. fight against all that the devil is coming against you. Aquilo que o diabo tem We are tratado. standing here today with you Estamos aqui hoje to juntos pray para orar and to e declare para and declarar, to prophesy para and profetizar to decree e para decretar a turnaround uma virada into your situation. na sua situação. Thank God for Jesus. Obrigado, Tell Deus. somebody, Diga para o teu irmão this aí, is my Saturday of reversion. esse é o meu sábado de reversão. Tell somebody, Glória. share the Diga aí, life. vamos lá Tell compartilhar. somebody, this is your E Saturday. diga para o teu irmão aí, esse é o meu sábado. This is your Saturday. Tell him, Esse é o seu sábado of reversion. de God reversão. gonna reward. Deus irá God gonna reverter. turn around. Deus irá dar uma virada. And God gonna wreck E o Senhor irá ressuscitar seeing death. tudo aquilo que parece morto. Let's pray. Vamos orar, meu Father, in the Senhor. name of Jesus, Pai, no nome de we Jesus. come into your holy presence again, oh God. Entramos, Senhor, mais uma vez na tua Because santa we know presença, that you are Lord. porque sabemos que tu és Senhor. You are Lord of every Tu situation. és Senhor de cada You have not situação. lose your control. O Senhor não
não perder o controle. We know, God, that you are king. Sabemos que tu és rei. You are king over the whole earth. E tu és rei sobre toda a You terra. have dominion. O Senhor tem o domínio. You have the last o Senhor word. tem a última palavra. And you are our E o Lord. Senhor é Senhor. Halamande Aleluia. Kovanai You knows everything, oh O God. Senhor sabe de tudo, Because Deus. you are omniscient. Porque tu és onisciente. You are omnipresent. Tu és onipresente. And you can change E o it, oh Senhor God. pode mudar. Because you are omnipotent. Porque tu és onipotente. You have the power o Senhor tem o to poder change what needs to para be changed. mudar tudo que precisa You ser have the mudado. power Tu tens o to poder revert what needs para to reverter revert o que precisa ser on behalf revertido of your people. a favor do teu povo. So we ask you tonight, então oh eu te God, peço nessa let noite, this Deus, be a night of que venha open ver, heavens, Senhor, oh God. uma noite de céus A abertos. night of divine favor. Uma noite do favor divino. On behalf of your people. A favor do teu povo. There are many people suffering. Porque há muitos sofrendo. Many crying. Muitos chorando. Many isolated. Muitos isolados. Many sad. Muitos tristes. Many depressed. Muitos depressivos. Many don't know what to do. Muitos que não sabem Because o the que fazer. situation is against Por them, causa oh da God. situação que está contra But we eles. are your people. Mas nós como We teu are your povo, temple. nós somos o teu And we templo. come together, God, E nos in unimos one accord em só acordo to call upon your para holy clamar name. o teu santo nome. Oh, hallelujah. Aleluia, To bring the aleluia. change, Para trazer, hallelujah, Senhor, a mudança that your people need, que oh o teu God. povo To bring the precisa. turn Para around, oh trazer, God, Senhor, aquela that your virada people need, oh que o God. teu povo And with the precisa. authority that you E give a us autoridade que o Senhor as nos deu, apostles, como apóstolos, we command that oh, every Deus, spirit ordenamos que todo working espírito against que us tem trabalhado be contra bind nós, right now nós amarramos in the agora name of mesmo, Jesus no nome and de be cast Jesus, away e lançamos every fora demonic mesmo force, toda força every demoníaca, principality, todo principado, every power, toda every potestade, force of darkness, toda força das every trevas, witchcraft, toda every feitiçaria, work against the toda people of obra contra o God. povo We de break Deus, it, nós we quebramos undo e it, and we desfazemos, cast out e every spirit, lançamos cast todo out every espírito, demon, todo and we give the demônio, command. e ordenamos Ramande agora, Kova Nahai. aleluia, Satan, don't you dare. Satanás nem se atreva. Don't you dare Não se to interfere in what God has to do tonight. Naquilo que o Senhor Because quer we nessa declare noite. Porque that this is the night of que our esta turnaround. É a noite da This nossa is the virada. night of divine Essa é a reversal. noite, Senhor, This da is the night of divine intervention. intervenção divina. This is the night of Aleluia. miracles. É noite This de is the milagres. night of signs. É noite de This is the sinais. night of É wonders. noite de This is the night of maravilhas. healing. É noite de This is the curas. night of É deliverance. noite de libertação. Alabasuriendele. Aleluia, Our Father, aleluia, release aleluia. angels. Pai, libere anjos. Minister angels. Ministering angels, oh God, Ministradores, to aleluia. minister Para ministrar upon every need. sobre cada Father, we want necessidade. answers. Pai, queremos resposta. Alabasui. Oh, glória. Somebody's crying Oh, out. Pai, alguém aí tem chorado Help me, e Lord. tem pedido por There's a socorro. cry for help. Há um clamor por socorro. Because that person don't know what to do. Porque aquela pessoa não Our sabe o que eyes fazer. are on you, Oh, Lord. Pai, os olhos deles estão sobre Our hope ti. is in you, Oh, God. Pai, a esperança em We ti. have faith in Oh, your Pai, word, oh temos fé God. na tua palavra. And we believe in your prophets, Cremos oh na God. tua profeta. Speak tonight, oh God. Fala nessa noite. Speak tonight, oh Fala God. nessa noite. Send the rhema Pai, word. envia a palavra Send rhema. the word, oh God, Envie, to Senhor, a revert palavra, Senhor, para situation. reverter situações. Send the word, oh God, to Pai, envia a palavra heal. para curar. Send the word of miracle. Envia Send a the palavra word, oh de God, of milagres, hope de esperança, that your people need que teu tonight. povo precisa In nessa noite. Jesus' Em nome name, de Jesus. let your kingdom Oh, come que o teu reino and let venha, your will, que a tua vontade, yes, Father, let sim, your Pai, divine que a will tua divina be vontade done seja feita. in Jesus' Em name. nome de Jesus. Ramandere Oh, Kalabasoi. glória. We thank you for hearing our prayer, our Father. Te agradecemos, Senhor, por And we ouvir a nossa worship you oração. now. Iremos te adorar agora. Thank you, Jesus. Ola, managaçá, There are situations há situações that come against us, aleluia, que vêm contra nós. and we don't know what to do. E não sabemos o que fazer. We have to declare, Nós temos que declarar Jesus. Jesus. Before Jesus left the earth, Antes de Jesus deixar a terra, he spoke to his disciples. ele falou para os seus He said, discípulos. in my name, Ele disse: em meu nome, You shall aleluia, heal the sick. você curarão os enfermos. in my Em name, meu nome, you will cast out vocês demons. expulsarão demônios. And if anything poisonous comes against you, Se algo envenenoso
venenoso veio contra it ti, will not hurt you. não te causará In my dano. name, Em meu nome. this name has power. E esse nome tem poder. And I can hear the Spirit of God saying to the Aleluia. church, E eu posso ouvir o Espírito de Deus dizendo para a igreja: come on, reconsecrate your vamos life. lá, reconsagre a sua vida. We surrender unto Oh, God. se renda ao Senhor. So God can renew para que o Senhor venha your renovar spiritual a authority, tua autoridade so that when you espiritual. declare the Para que name of Jesus, quando você declarar o nome de demons Jesus, run. demônios So that when correm. you declare the name of Para que quando Jesus, você declarar o nome situation de Jesus, change. situações So that when you mudem. declare the Para que name quando of você Jesus in declarar your o home, nome de upon your Jesus situation, na sua the casa, sobre essa atmosphere situação, change. a atmosfera venha mudar. We Oh, surrender aleluia, se renda and e reconsecrate your life reconsagre unto a God. sua vida ao Senhor. Speak Jesus tonight with us. Pai, declare Jesus, meus queridos. Share this life with us Compartilhe essa live conosco, so that others can receive. para que outros venham. Lord, me only He has the Olha, power somente Ele tem o to poder stop the de devil. parar o diabo. Only He has the Somente power Ele tem o to poder remove the de darkness. remover as trevas. And God is telling His Deus está people, dizendo para o povo sanctify, dele: se santifique, reconsecrate, se reconsagre, claim your authority, clame a sua and begin autoridade to speak e comece a the falar name of Jesus o nome de and see Jesus, situation e veja as change. situações mudando. Thank you, Jesus. Glória. Hallelujah. Oh, rebaba- Hallelujah. suri calabaxeremanai. Oh, This is our Saturday esse é o nosso sábado, queridos. Aleluia. Oh, of reversal. o sábado de reversão. This is your season Essa é a sua temporada of reversal. de reversão. Season. Temporada. God told me that. O Senhor me falou This isso. season, Essa temporada, from this month of August, a partir desse mês de agosto. hey, Aleluia. many things that the devil put into your life, Muitas coisas que o diabo colocou na sua vida, many works of the devil muitos trabalhos satânicos against you. contra você. You know, many people are so innocent, Muitas pessoas são tão inocentes sleeping e têm adormecido, while the devil is awake, enquanto o diabo está aí acordado, working. trabalhando. Because darkness works Porque as trevas trabalham against light. contra a luz. If you are light, E se você é luz, if you are a child of se God, você é uma filha de Deus, surely the certamente enemy is o working inimigo ele tem and has trabalhado, worked before ele trabalhou antes against your life, contra a sua vida, against your marriage, contra o seu casamento, against your contra os business, seus negócios, against your contra as finance. suas finanças. He wants to destroy you. Ele quer te destruir. Remember what Jesus said in His word. Lembre-se do que Jesus falou na tua palavra. The devil, O diabo, your enemy, o seu inimigo, came. veio. Hey, you forgot that, right? He came. Ele veio. We forget that the enemy is present in today's world. Em que o inimigo está presente nesse mundo aí. He came to kill. E ele veio para matar. He's not joking. Ele não está de He brincadeira. came to steal Ele veio para roubar and destroy. e destruir. And every day, E todos os these things dias happen essas coisas estão acontecendo in the life of many children of God. na vida de muitos filhos de Deus. They are being robbed, Estão sendo roubados, families being destroyed, famílias estão sendo destruídas, people losing their innocent life pessoas perdendo vidas because they forgot porque the esqueceram. words of Jesus. Das The palavras words de of Jesus was an alert. As palavras de Jesus só foi um alerta. He said, hey, Ele disse: be alert. olha, fique atento, tá? The devil goes around like a roaring lion, Porque o diabo fica aí ao derredor, como um leão rugindo, seeking who buscando aqui will become the next victim quem será a próxima vítima for him to kill, para ele matar, steal, roubar and e destroy. destruir. That's the function of the enemy Então essa é a função do inimigo in this world. neste And we mundo. Christians, E nós we cristãos cannot sleep. não podemos dormir. We gotta be alert Temos que ficar atentos 24 hours. 24 horas. We gotta take our Christian life serious. Temos que levar nossa vida cristã We gotta muito a be sério. spirit filled Temos que sermos cheios do Espírito Santo, so that we, our family, para que nós e a nossa família be under God's protection. esteja sempre debaixo da proteção de But I have Deus. good news for you, right? Mas eu tenho Jesus boas said, I novas para came você. Jesus falou: eu vim to destroy the works of the para devil. destruir I as obras do came diabo. that Eu you have vim life para que você tenha vida and life in e abundance. vida em So tell abundância. that old devil, Então diga para esse you're velho not gonna diabo: rob my life. você não vai roubar minha You're vida. not gonna não. destroy my Você life. não vai destruir a You're minha not vida. gonna não. take anything from Você me. não vai tirar Because nada I de claim mim. the life, I take hold of the life Tomo that posse da Jesus vida. came
came to que give Jesus me. veio para me And dar. I declare, my brother, E eu declaro, that meu this is irmão, your season que essa é a sua of temporada reversal. da reversão. Whatever the enemy plan and work Oh, against you glória. O que is o being inimigo reverted planejou tonight. ou fez com Rehai. a vida será I revertida. give the command. E eu dou a ordem. It's being Está reverted sendo revertido. by the powerful name of Pelo Jesus. poderoso nome All de works of Jesus. Satan against Toda you, obra de all Satanás contra você, sickness, toda all doença, lack toda falta. I don't know what it is Aleluia. Eu não sei o that que has é caused you que sadness, tem causado but let these tristeza. works be reverted Mas que essas obras venham ser in Jesus' name. em nome de And I Jesus. declare that your faith E eu declaro que a sua fé will grow irá crescer. and you will be a Aleluia. E witness você será uma testemunha of the miraculous intervention of da God. intervenção miraculosa de Because Deus. God gonna intervene Porque Deus irá intervir on your a behalf teu favor. this month of August. Esse mês de Onward, agosto, this season. glória, essa temporada. Take it, Tome posse disso. take it. Tome posse. Some of you begin giving testimonies. Alguns de vós começaram a testemunhar. In the next 7 days, Nos the next 7 days, 7 dias. you will have a testimony of faith. Aleluia, você terá um testemunho. And the devil not going to rob this faith. E o diabo não irá No! roubar essa fé. God is saying, O Senhor está son, dizendo, filho, don't cry. não chore. I have seen your Eu tears tenho visto as suas and I have lágrimas. seen your Eu fear. tenho visto o But I seu say unto you, Mas eu digo para do ti, not não fear, temas, because I've seen your faithfulness. eu tenho visto a sua fidelidade. Halabasure. Oh, And glória. I'm not going to allow the enemy E eu não irei to permitir touch one hair on your head. tocar num fio de Because cabelo even seu. the hair on your head is under my control. Está sob o meu I have everyone Eu in my hand. os meus em I minhas know the numbers. E eu conheço Remandega os números. sukutoi. Don't fear, my son, Não temas, because I, your God, Porque eu, am going to Deus, turn around irei dar uma that virada. situation Essa for situação, your good, para o for seu your bem, good, para o for seu your bem, good. para o seu Remain bem. in my purpose. Permaneça no meu It's propósito. your safest place. Porque é o seu lugar seguro. Aleluia. My purpose. É o meu propósito. Remember what my word said. Lembre-se do que a minha All palavra things diz. work together Todas as coisas for good. cooperam Halamandai. Aleluia. For good. Para o For bem. those that are called Aqueles que second foram to my chamados purpose. segundo o So meu I say propósito. unto you, my son, Então eu digo do not para ti, fear. não tem Do mais- not fear. não tem Remain mais- permaneça in my no purpose. meu propósito. Oh, aleluia. Rabasai, let's continue Glória. worshiping Oh, God. vamos continuar adorando ao Senhor. Hallelujah, hallelujah. Oh, Espírito Thank you, Santo. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Oh, Jesus. aleluia, Yes. aleluia, aleluia. Dance, Alamanda. Yes, Oh, yes, okay. glória, glória, Alamandere glória, Basakatai. glória, glória. Good news is coming to you. Boas notícias ou In the boas next 7 novas days. está chegando nos próximos 7 dias. I declare it. Eu declaro. The next 7 Nos days, próximos 7 You will- dias. 7 dias. remain in the prayer room. Permaneça na sala ou no quarto de oração. In these 7 days, Nesses 7 dias. increase your worship. Aumente a sua adoração. In these 7 days, Nesses 7 dias. block your ears from bad news. Tapa os seus ouvidos para as notícias ruins. Yes. Aham. Make a decision E toma uma in decisão. these 7 days. Nesses 7 And dias. if you do that, E se você fizer isso, good news boas novas will knock at your door. irá bater na sua porta. Because God gonna revert Porque Deus irá reverter that situation aquela situação that seems que there is parece no way out. que não há saída. Just follow the instruction. Somente siga as instruções. I'm going to repeat E again. eu irei repetir outra In vez. these 7 Nesses days, 7 dias, Yes, aleluia, beginning tomorrow, Sunday. começando no domingo, yes, be still aquieta-te and know that God is in e saiba control. que Deus está no In these 7 controle. days, Nesses 7 dias, remain in the prayer room. permaneça no seu cantinho de oração. Yes, don't come out. Não saia. Rabahai, glória, Limandai. glória. In these 7 days, Nesses 7 increase dias, the worship. aumente a adoração. Yes, let the worship, the Que a praise adoração, que o louvor, increase aleluia, around you. venha aumentar. In these isso ao 7 teu redor. days, Que nesses 7 declare dias, the word of declare God. a palavra de Deus. In these 7 days, Nesses 7 Salabasai dias, and the high, glória, block your aleluia. ears Ó, tapa os seus ouvidos, tá? from bad news Das notícias ruins. and wait, E espere. because suddenly, Porque de when you repente, least expect it, quando você menos esperar,
Good news. Boas novas. God will send his angel, yes. O Senhor estará enviando seus anjos, Oh, sim. yes. Ou sim. He's gonna wake somebody, Ele irá yes. despertar alguém, sim. He's gonna touch some heart, Ele irá yes. tocar em corações, A sim. judge, a liar. Ele vai tocar no juiz, não advogado. I don't know. Eu não A sei. businessman. Um empresário. The bank Aleluia. manager. O gerente Your do banco. mother-in-law. Ou Your a sua father-in-law. sogra, ou seu sogro. I don't know. Eu não sei. Alabasei. Aleluia. But as you follow these instructions, Mas enquanto você seguir essas instruções, God will turn around that Deus irá situation. dar assim uma virada nessa Because situação. this is the season Porque essa é a temporada of your reversion. da sua reversão. Thank you, Oh, Jesus. glória, aleluia. Hallelujah. Aleluia, aleluia. Praise God. Glória a Deus, glória a You know, Deus. we're going to sing one more praise, Apostle. Yes? One more praise. The answer. Eu Yes. aposto que adora. Yes. Let's stay in the presence. Yes, God want more praise. And then I'll be speaking the word. E depois estarei falando a Yes, the palavra. word of God will A come palavra de Deus virá like a dynamite tonight. como uma dinamite nessa noite. While you do that, I want you to share Enquanto estivermos adorando, eu quero que você compartilhe the life o máximo que você puder. so that someone Para que alguém receive venha receber the word. a palavra. Because the word is coming like a hot Que a coal. palavra vinha assim, ó, bem Hot from forte the mouth of God. e quente no O que será que Deus não fez na tua hora? The answer. A resposta, querido. This song speaks about the answer. Esse louvor é muito lindo. A resposta. The answer. A resposta. My answer is coming. A minha resposta está chegando. Your answer is E coming. a You sua resposta também está chegando. tell somebody. Alamandai. Alabaye. Na bênção. Yes. Oh, hallelujah, hallelujah. I don't know how. Não há lugar. Jesus. Aleluia. Exactly. Exatamente. The Bible said the righteous A Bíblia diz que o justo live by faith. viverá pela fé. We don't know how God gonna do Não sabemos como Deus How irá God will fazer, reward como Deus irá reverter your situation. essa situação. But what we know Mas o que sabemos is going to be é perfect. que vai ser perfeito. Divine reversal A reversão divina refers to God's supernatural intervention se refere à intervenção divina de Deus to turn a situation around, para tornar a situação presente turn that situation around for His glory. para a glória dele. God gonna turn your Deus irá situation around, dar uma virada na Yes. situação que está ao teu not redor. for your glory, Não para sua glória, not for the glory of não man, para a glória do homem, for His glory. mas sim para a glória This is dele. why we say we don't know how God gonna do it, É por isso que falamos que não sabemos como Deus vai but fazer, it will be perfect mas será perfeito sim. because what God does Porque o que Deus faz is for His own é glory. para a glória dele. Throughout the Scripture, Então, através we das see Escrituras, many times how God turn around situation, vimos várias vezes como Deus deu viradas how em God situações, intervened como Deus interviu in circumstances that em seems circunstâncias hopeless, que parece que não tinha solução, bringing restoration, trazendo solução, bringing healing, restauração, and bringing cura blessing. e trazendo bênçãos. that circumstances Aquela circunstância seems que parecia hopeless. que não tinha mais Suddenly, esperança. E no de the healing repente, come. a cura veio. Suddenly, No de repente, restoration a come. restauração Suddenly, veio. No de blessing repente, begin to flow. as bênçãos começaram So a divine fluir. reversal remind us Então, a redenção divina simplesmente nos that lembra there is no situation beyond God's control. que não há nenhuma situação além, ou seja, que seja mais do que o controle de Beyond. Deus. Ou além do controle God de Deus. has the power É Deus que tem o to poder change our story. para mudar And nossa this is what I'm história. declaring to you right now. E é isso que eu declaro sobre a sua vida The agora first thing I mesmo. told you in this life, A primeira coisa que eu falei para você Be nessa of live good cheer. foi: tenha bom ânimo, because God has the power porque Deus tem o poder to change your story. em mudar a sua So I'm história. encouraging you right now Então eu te encorajo agora have mesmo faith a ter in the fé ability of God na habilidade de to Deus bring a significant change. para trazer uma mudança That you extraordinária need. em que você There are many precisa. people there Há muitas pessoas that aí need que precisam
a change. dessa mudança. And when God sees the E need, quando Deus vê essa He necessidade, enters with providence. Ele entra com provisão. Because His word said Porque a tua palavra in diz, Philippians chapter 4 verse 19, no livro de Filipenses, capítulo 4, that versículo my 19, God, que o meu Deus, second to His riches, segundo as suas riquezas His e glória, capacity, a capacidade His ability, dele, a habilidade His dele, power o poder and dele, glory em glória, shall supply suprirá all your need. todas as suas So when God necessidades. sees a Então, quando need, Deus vê a sua God necessidade, enter into the story Ele entra na história to supply that para need. suprir a sua So divine necessidade. reversal is a testament of the power of God. Então, a revisão divina é somente um testemunho ou um acontecimento do A poder de Deus. confirmation Uma confirmação of the power and the faithfulness of do God. poder e da fidelidade God de doesn't Deus. only have power, Deus não tem somente He is poder. the power. Ele é o poder em si. and He is faithful. E Ele é fiel. Even though we become unfaithful, Mesmo nós sermos God infiéis, remains faithful Deus to His continua word. sendo fiel He à said it. palavra dele. Ele disse, He's going to do it. então Ele So vai when we find ourselves in situation that seems challenging, Então, quando encontramos nós mesmos em situações que parecem tão desafiadoras, hallelujah, you can relax, você pode relaxar, be of comfort, be of good cheer, tenha bom ânimo, that knowing that God is able sabendo que Deus é to capaz turn your situation around. de dar uma virada nessa situação. When you begin to exercise your faith, Quando você começa a exercitar this sua is the fé, first step. então esse If será you o want primeiro God passo. to reward Se that, você quer que Deus dê uma virada nisso, uma begin reversão to nisso, exercise your faith. comece a exercer a sua fé. Because most people, when they face challenging situations, Porque a maioria das pessoas, quando enfrenta desafios e situações, the devil begins speaking, aí o diabo começa a falar assim, begin whispering, começa a begin sussurrar, planting doubt, começa a colocar dúvidas, fear, medo, and the faith of that person e o medo que aquela pessoa begin sente decreasing, começa, Perfeito. decreasing. então a fé começa a diminuir. So God is saying, Então Deus está this is dizendo the assim, time that you begin to exercise your faith, esse é o tempo que você vai precisar começar a exercitar not sua your fé. despair. Não o seu desespero, No, your faith, A sua not fé. your fear, não o seu not medo, your doubt. nem as dúvidas. Exercise your faith. Comece a exercitar a sua fé. How, apostle? Mas como, apóstolo? Engaging in prayer. Justamente em orações e tempos. Yes, you begin in getting Você more in começa prayer. a intensificar as When orações. challenging situations appear, Quando situações e desafios surgem, it's a sign from God saying to you, é o sinal que Deus está get dizendo para more você. involved Vamos lá, se in envolva prayer. mais em oração. This is how we Christians exercise our faith. É dessa forma que nós cristãos exercitamos a nossa fé. Because we begin to pray Porque iremos começar and a orar intercede e a interceder, and warfare. entrar em batalha No, we're not espiritual, backing up. sem recuar. We're not entering into depression. Não estamos entrando em No, we're depressão. not getting into despair. Nem podemos ficar We are desesperados. praying, Nós estamos orando, orando, and aligning our life e alinhando a nossa with vida the word of com a God. palavra What de God Deus, said, no que Deus not diz. what others said, Não no que os not what the outros dizem. situation show, ou que a not situação what you mostra, hear in there. ou que você está ouvindo. Get aligned with the word of God Se alinhe com a palavra de and Deus position yourself e se to posicione experience divine intervention. para experimentar a intervenção divina. And then you're going to see transformation, Aí você vai começar a ver not only in transformações, your life, não somente na but sua in the vida, life of others. mas na vida de outros. Because we were called Porque fomos to chamados become para testimonies, nos tornarmos testemunhas, bringing glory to God. para trazer glória a So Deus. that situation that you are facing right now Então essa situação que você talvez esteja is enfrentando to bring agora glory mesmo to God. é para trazer glória. This is what Jesus Christ told Mary and É Martha por isso que Jesus falou para Marta when they e were so Maria, much despair. quando elas estavam tão desesperadas, Master, elas falaram: Mestre, If you were here, se o Senhor estivesse my brother would aqui, not have o died. meu irmão não teria morrido. Jesus said, I am the resurrection E and the life. Jesus falou: olha, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. This is for the glory of God. Então isso tudo é para a glória de Yes, Deus. God will be glorified Deus que será when your story glorificado be worked.
Quando a nossa história é revestida. yeah, that story, Aquela that situation história, that you are aquela facing situação em que você está will be enfrentando reverted, será and God revertida will get the e glory. Deus obterá toda a glória. Amen. Aleluia. Praise the Lord. Glória a And the nature of divine reversal Então a natureza da redenção divina is characterized by God stepping into your story está caracterizando que Deus, entrando na sua história, to bring the change. Ele trará sim a mudança. This is the nature Essa é a natureza of divine reversal da reversão when divina. God Quando step in Deus entra into that story. naquela When God história. step in Quando Deus entra into that situation. naquela situação. We read here in the book of Exodus. No livro de Êxodos, We read in Exodus chapter 14 verse 21 and 22. Êxodos capítulo 14, do versículo 21 ao 22. You can get your English Bible and read it there. Ok. You read it Êxodo in capítulo 14, do versículo 21 ao 22 diz assim: Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. Yes. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. This is one of the events Esse foi das passagens that God entered em que Deus entrou. into a situation that seems Naquela situação que parecia impossible. tão impossível. The whole Israel was in this spirit Todo Israel estava desesperado, because they were being pursued by the porque enemy. estavam sendo perseguidos por seus inimigos. But Moses followed God's instruction. Mas Moisés, ele seguiu as instruções de Deus. He had the rod, Ele estava ali com seu cajado, the power, que é o poder, the word of a God. palavra de Deus. The Bible said that Moses extended his hands E a to the Bíblia sea. fala que quando Moisés estendeu a mão assim sobre o mar, Moses extended his hand, he released the word, ele liberou a palavra. and God sent a wind. E Deus enviou aquele vento. God began to intervene. E Deus começou God sent a wind Deus that enviou began to blow e começou a and soprar, blow the whole e a night. soprar a noite inteira. That turned around that situation, E deu that uma part the virada Red Sea. naquela situação em que o mar acabou se abrindo. This is what God gonna do. É isso que Deus irá fazer. So you gotta extend your hands. Então você tem In other words, release the word. Em outras palavras, libere a Speak palavra. the word. Fale a Declare palavra. the word with Declare a palavra authority. com autoridade. Thank you, Jesus. Aleluia. The nature of divine reversal. Então, a reversão da natureza divina de Deus. The nature of divine reversal is when God brings restoration and recovery. É quando Deus ele traz restauração e traz What you lost, stand up. Recovery. You begin recuperating. É quando Deus traz restauração e ainda traz de volta aquilo que você perdeu. God not only changed circumstances, Deus não somente irá mudar circunstâncias, but God mas restores Deus irá restaurar what was lost. tudo aquilo que foi perdido. Aleluia. Oh, God knows what the enemy stole from you. Deus sabe exatamente o que o inimigo roubou. God doesn't want you being robbed. Deus não quer ver você sendo roubado. No. And God gonna change that E circumstances, Deus irá mudar essa bringing circunstância, restoration trazendo a restauração and restoring what was e lost. restaurando aquilo que foi perdido. But number one, as I said, Mas número you um, must como eu te falei, exercise your faith. é preciso você exercer a sua Because fé. without faith, Porque sem fé, all that I'm saying tudo que eu estou will be dizendo impossible. será impossível. But with faith, Mas com fé, it will not be não impossible. será impossível. Exercise your faith Exercite a and sua begin fé. praying more Comece than. a orar More mais que than. nunca, mais que nunca. Thank you, Jesus. Aleluia. When God begin reverting situation, Quando Deus começa a reverter the power of God situações, turns sorrow into joy. o poder de Deus torna a tristeza em He alegria. turned despair into hope. Ele torna aquele desespero When em God begin to esperança. revert situations, Quando Deus começa a reverter God situações, transform even identity of people. Deus transforma até a identidade daquela He pessoa. bring you a new Ele identity. traz para você He bring uma you nova a new identidade. purpose. Ele traz para você um novo propósito. Hallelujah. Aleluia. Remember the story after the suffering of Job? Lembre-se da história depois do sofrimento de Jó. That man suffered so much. Aquele homem sofreu tanto. None of you suffer like Job, right? Nenhum de vocês sofreu tanto assim como Jó.
Nobody. Ninguém. But God allowed that. Mas Deus It was with permitiu. God's permission. Foi a permissão But de after Deus. the immense suffering, Mas depois do homem sofrer tanto, God restored Deus restaurou, everything in the life of Job, Na giving vida him de Job, twice dando a ele 2 vezes mais what he had before. daquilo que ele tinha antes. But in Job 42:10, Mas no livro de Jó 42, versículo it 10, says when Job began to e pray, quando Jó começou a orar, then God began to aí work. Deus começou a When operar. when Job began to pray Quando Jó começou a for orar his friends, pelos seus amigos, for those that accuse him, aqueles que estavam for those that acusando rise ele, por against aqueles him, que se levantaram then God contra began ele, to work. aí Deus começou This a is operar. why I'm telling you, Então é por isso que eu falo pra exercise your você, faith exerça and a begin sua fé. to pray more. Comece a orar mais. Aleluia. Hallelujahs. Oh, glória. Let me give you some keys Eu vou te passar algumas chaves so you can experience para que você venha experimentar divine reversal a reversão divina in these 7 days, nesses 7 in dias, this season, nessa temporada, in your life. na sua vida. Have faith in the power of God. Tenha fé no poder de Deus. That means believe that God can reverse Isso significa que Deus ele pode reverter every situation qualquer que seja and any a situação, situation that you em face, que você tem enfrentado. whatever it is. O que Name the situation somente nomeia a and situação exercise your faith. e exerça a sua fé. The word of God said A palavra do Senhor diz: that if you have faith se você tem fé and speak to the mountain, let me find this word here for you. e se você declarar Hallelujah. para o monte, Move, mova-se, the mountain will move o monte irá se mover. because you exercise your faith. Porque você está exercendo. Read it, a sua fé. Apostles. No livro de Marcos, Yes, Mark chapter 11, verse 22 to 24. Marcos capítulo 11, versículo 22 ao 24, Read that, please. diz assim: Então Jesus respondeu e disse-lhes: Tendes fé em Deus, aleluia. Pois em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, levante-se e lance-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso eu vos digo, tudo que pedires em oração, crede que o recebeis, e assim será feito. Wow, this is powerful. Aleluia. I'm going to read it for you in English. Jesus said to them, have faith in God. Because surely I say to you, whoever, God is talking to you, Deus está falando com você. whoever says to this situation, this mountain, Quem disser essa situação ou esse this monte, a circumstances, essas circunstâncias, be removed and cast into the seja sea, removido e lançado ao mar, and no, do not doubt e mais sem duvidar in your heart. no seu Don't allow coração. the devil to plant doubt. Não permita o diabo plantar dúvidas, But believe that those things that you say mas crê que aquelas coisas que will be você done. fala venham a se and concretizar. whatever he E o says, que você falar, I say to you, eu digo para whatever ti, you pray o for que você orar and you believe for, e crer, you shall receive it você receberá and you shall have it. e você obterá. This is the word of Então God. essa é a palavra de Deus. So this is one of the principal key for reversal. Essa é uma das chaves principais para a reversão. Have faith Tendo fé in the power of no God. poder de Deus. Have faith that Tendo God fé will em que reverse Deus irá reverter that situation. essa situação. Second key is A segunda chave be persistent in prayer. é ser persistente em oração. Yes, engage more in prayer. Aquela oração mais intensa. The more you pray, Quanto mais você it opens orar, the door for God's divine mais intervention. Deus irá abrir a porta para ele intervir. But you gotta make a decision. Então você terá que You tomar uma gotta decisão. sacrifice some things in your life. Você vai ter que sacrificar algumas You gotta coisas. sacrifice some people. Você terá que sacrificar algumas Because when you pessoas. speak about prayer, Porque quando falamos em a oração, lot of distraction arise. muitas distrações irão Maybe you acontecer. gotta turn off your TV for a while. Talvez você venha ter que desligar a
ter vindo Maybe you alguns gotta momentos. put your phone aside for a Vou while. colocar o seu celular de lado por alguns I don't know. Eu não sei. But I'm speaking about persistent prayer. Mas eu estou falando daquela oração intensa. That prayer that you won't allow anything or nobody distract you. Aquela oração que você não vai deixar ninguém ou nada te distrair. That prayer that will open the door. Aquela oração que irá abrir Open the portas. portals Que irá abrir portais. for God divine Para intervention. intervenção divina. So if you want God to reward that situation, Então, se você quer you que Deus gotta make a intervenha decision nessa situação, é necessário now. tomar uma decisão agora. hallelujah. Aleluia. And one of the other keys, be obedient. A outra chave é ser Be obediente. obedient to the word of God. Seja obediente à palavra. Follow God's command. Siga as ordens When de you Deus. follow the instruction, the commandments of God, the orders of God, Quando você segue as instruções e as ordens de Deus, It os mandamentos position de you Deus, acaba te posicionando for reversal. para uma reversão. It positions you for divine reversal. Posiciona para a reversão. Your de Deus. obedience to the word of God A sua is what obediência brings you in the position. É que irá te colocar na posição You have to certa. be in position. Você terá que Because estar if na you're not posição. in position, Porque se você não estiver na your posição, prayer won't work. a sua oração If you're não vai not in funcionar. position, Se você não estiver your na faith posição, won't work. a sua fé So irá be funcionar. obedient Então seja obediente. to the word of A God. palavra Be de Deus. obedient Seja to the obediente command of God. às Be ordens de Deus. obedient Seja to the obediente instructions of às God. instruções de Deus. Hallelujah. Aleluia. Another key is be in expectation Outra chave é estar na expectativa of the change. pela mudança. Expect God to act Espere Deus agir. and bring about that miraculous change that you need. Aquele milagre sobrenatural em que você tanto espera na Without sua fear, vida. Sem fé, Impossible to please é God. impossível agradar. That means Significa these 7 que days esses 7 and dias this season e essa temporada remain in expectation. permaneça assim na expectativa. Don't lose the expectation. Não perca a Don't expectativa. lose hope. Não perca a It esperança. can be today. Pode ser hoje. It can be next week. Pode ser na It can be the other week. próxima But semana, ou God outra will semana. intervene. Mas Deus irá intervir. God will revert it. Deus irá reverter. So you must be in Aleluia. expectation Então, day and é night. necessário sim estar em expectativa de. Thank you, Jesus. Hallelujah. Remember the widow Lembre-se daquela viúva. of Zarephath, right? God provide for her. Deus ele proveu para ela. When she was going through a situation of hunger, Ela estava em uma situação de fome, lack, de falta, and because of obedience to the word of the prophet, e por causa em obediência dela, as palavras que foi liberado da boca do profeta, she got the victory. ela obteve sim aquela. This is why the word of God said, É por isso que a palavra believe in diz, God, you shall be secured. creia em Deus e você estará seguro. Believe in his prophets. Creia nos seus You will have your profetas breakthrough. e você terá o seu You will romper. prosper. Você irá prosperar. Apostle, how can I pray for divine reversal? Mas como eu posso orar, apóstolo, pela revenção de Number 1, my brothers, Número 1, acknowledge your need. reconhecendo a sua necessidade. When you recognize your situation, Quando você reconhece a situação, it's the first step é o primeiro passo to seek God's divine intervention. para ver Deus To seek. interferindo nisso, To buscar seek God divine a intervention. intervenção Because you divina de Deus, recognize, porque você reconhece, your need. você reconhece So a this sua is the first necessidade. step. Então esse é o primeiro You passo. must recognize É preciso reconhecer your need a sua and begin to necessidade seek e comece a buscar the intervention of pela God intervenção de on Deus your behalf. a teu favor. God knows what you need, Deus ele sabe muito bem o but que you você gotta precisa. recognize, Mas é preciso reconhecer. like the word of God said in the book of James, chapter 4, verse 2 to 3. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim: Read that. Cobiçais e não tendes, matais e desejastes ter, e não podes obter. Lutais e guerreais e não tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedi o mal para esbanjar em vossas concupiscências. Wow, this is powerful. You ask, but you did not receive Você pede e não recebeu, because you asked wrong, porque pediu errado, to consume on your own lust. para estar satisfazendo os seus próprios desejos. So, Então- acknowledge what you need. Reconheça que você necessita. Don't ask wrong. Não peça errado não, meus queridos. God is specific. Deus é bem específico. You ask something today and you ask something tomorrow. Você- You ask something to satisfy your own lust.
Você pede uma coisa para Deus hoje, outra coisa amanhã e depois não sabe. God is specific. You Deus got é to bem acknowledge específico. what you need. É necessário você reconhecer. Because o que God você will precisa. work on behalf of your need. Porque Deus irá And God will supply your need. irá trabalhar em cima das suas The necessidades. word of God is clear. E You ele irá ask, suprir tudo. you don't receive. Então a palavra de Deus é bem clara. Você pediu e não recebeu Because you nada, asked wrong. porque pediu errado. You got so much loss. Tantas percas, So much loss, so much things you want, you get confused. tanta coisa que você quer. e Be acaba ficando specific to confuso. God in these 7 days. Seja específico com Deus nesses 7 dias. And pray with E authority. ore com autoridade. Authority declaring the Autoridade. promise of God Declarando as promessas de and the Deus. authority of E God autoridade over your situation. sobre a sua The word of situação. God said in Matthew 18:18 No livro de Mateus, capítulo 18, versículo that what you 18. determine on the earth Aquilo que você determinar na shall be terra determined in será heaven, determinado no céu. and what you prohibit on the O que earth você proibir na terra. shall be prohibited in será heaven. proibido But no céu. apostle, I do that a lot of time. Mas eu já fiz isso várias vezes. Listen to this. Escute para It isso. needs authority. É preciso ter Not autoridade. empty words. Não somente palavras. And authority only comes E a autoridade somente from a vem consecrated mouth, através de uma boca a consagrada. consecrated body, Ou de um a corpo consecrated consagrado, person, ou de uma pessoa a consagrada. person in line with the word of A God. pessoa que está alinhada com a palavra de So Deus. you have to reconsecrate your life Então é again. preciso So that your reconsagrar prayer a sua vida. Be prayer with Para que a authority. sua oração venha se tornar uma oração com autoridade. So when you declare the promise of God's promise Para que quando você declarar as promessas and de God's Deus authority over the situation, it e a change. autoridade de Deus sobre essa situação irá mudar. And worship Adore, and praise. adore. Praising God, when we praise God, the more we praise God, Quanto mais adoramos a Deus, we invite the presence of God mais invocamos a presença and God's divine intervention. e Deus começa a entrar. We gotta nessa situação. learn to be in a place of worship and Temos que praise. permitir deixar Deus entrar nessa situação, em oração e adoração. This is the place that we must be. Esse é o lugar que tem This que is the estar place that mais. God wants to find you. Esse é o lugar em que Deus quer te encontrar. Not a place of despair. Não em um lugar de desespero. God wants to find you in a place of worship. Deus quer te encontrar em um lugar de God wants to adoração. find you in a place of praise. Deus quer te encontrar num lugar This is de the louvor. place that God E comes. esse é o lugar onde Deus vai God entrar. habits. E Deus irá habitar. So worship more Então, adore and mais. praise more so the atmosphere change. Para que a atmosfera venha mudar. And what I'm going to say is very important. E o que eu irei te dizer é muito importante. Confess Confesse. and repent. E se If there's arrependa. any hidden sin, Se houver algum pecado seek escondido, the forgiveness of God. busque o perdão de Deus. So that every barrier be removed, Para que todas as barreiras sejam every hindrance be e removed todo empecilho venha a ser from removido. for the blessing of God come Para que as bênçãos do Senhor venham upon your life. sobre a sua vida. Remember when Anna prayed with fervor, Quando Ana, ela orou com fervor, she prayed for what, apostle? mas ela orou pelo quê? A child. Por um filho. She was barren. Ela era estéril. And God reversed her barrenness. E Deus reverteu aquela So esterilidade. if God reversed the barrenness of Anna, Então, se Deus reverteu a esterilidade dela, He da can Ana, do for you anything. Ele pode fazer por você qualquer coisa. The God of Aleluia. peace O Deus de paz is fighting on your está behalf. lutando sim a teu favor. Yes, God will fight this season. Deus irá lutar nessa temporada On behalf of His a seu people. favor, a favor do teu God povo. wants you to walk in victory Deus quer você andando em In vitórias, power, em poder, in dominion. em domínio and every demonic assignment, e toda armadilha demoníaca, every generational curse, toda maldição every hereditária, spirit of delay, todo espírito de atraso, every sickness, toda every doença doubt, every ou defeat dúvida will fall irá cair. and be crushed Aleluia, e será esmagado by the power in the name of pelo Jesus. poder do nome de The enemy Jesus. thought he had a final word, O inimigo, ele pensou que ele tinha a palavra but he final, forgot mas ele esqueceu that you carry the power of que God você carrega to o poder de Deus crush para the esmagar head of the a serpent. cabeça da serpente. So receive this word in Jesus' name. This is not just a word, it is a prophetic cry.
Esse aqui não é somente uma palavra, é sim uma palavra profética. God is saying you have the power. Deus está dizendo que I você give tem you the poder. power. Eu te dei I give you the poder. authority Eu te dei to autoridade crush the head of the para serpent. esmagar a cabeça da serpente. Praise God. Glória a So I Deus. want you to repeat this prayer with me. Então eu quero que você venha repetir essa oração comigo. Aleluia. Repeat this prayer where you are. Repete essa oração onde você Lord, I estiver. come before you tonight, Diga, Senhor, eu venho diante de Ti nessa noite, acknowledging my need for divine reversal in my life. reconhecendo a minha necessidade por uma intervenção divina na minha vida. Father, Pai, let your supernatural intervention break every chain of bondage and limitation, que a Tua intervenção divina venha Break every quebrar chain toda a cadeia, of bondage, todo bloqueio of de limitation, limitações, everything that is lack tudo aquilo que está in faltando, my life prendendo na minha vida, be broken. venha ser quebrado. I declare Eu declaro restoration restauração in every area em todas as that áreas I suffer em que eu loss. sofri percas. Lord, Senhor, empower my faith tonight Oh Pai, aumente a minha fé, aleluia, so I can believe in your para ability que eu venha crer na Tua to habilidade change my situation. para mudar minha These situação 7 days, nesses 7 and in dias this season, e nessa I temporada. pray, Father, Eu oro, for Pai, the spirit of obedience, por uma obediência espiritual, the spirit of obedience to align with your will. para alinhar com a Tua vontade. Father, Pai, let every form of despair que toda forma de desespero be turned into joy venha se tornar em alegria in my life. na minha I vida. ask God Eu peço for a a Deus testimony por um of testemunho your da faithfulness Tua be evident fidelidade in my life. venha ser evidente na I minha worship vida. you. Eu te adoro, I invite your presence eu convido a Tua into my presença circumstances right now. a minhas circunstâncias agora I mesmo. confess my Eu sins confesso meus pecados so that nothing hinder my breakthrough. para que nada venha impedir o meu romper. Forgive me, Lord. Me perdoe, I Senhor. declare I shall see Eu declaro e eu verei the goodness of a God bondade de Deus in my life, na minha vida, in my home, no meu in lar, my family, na minha in the land of the família living. e na terra onde In eu Jesus' vivo. name. Em nome de Jesus. Now, Aleluia. brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, I'm going to make a declaration of your life. eu irei fazer agora uma declaração na sua vida. Put your hand on your head Coloque a sua mão assim Both sobre a hands. sua cabeça, se for possível as duas, so you can receive this. para que você venha I receber. declare Eu vou declarar. divine reversal Eu declaro agora a reversão divina over every negative situation sobre toda situação negativa in your life. na sua vida. May God Que restore o Senhor restaure what you have lost. aquilo que você perdeu. Doubting, doubling your blessing, doubling your Que o blessings Senhor venha dobrar as bênçãos over your life sobre a sua vida. in the name of Em Jesus. nome de I Jesus. declare Eu declaro your faith will grow a sua fé irá crescer while you witness the miraculous power of God enquanto testemunhar o milagre poderoso de in your Deus life. na sua May vida. joy and peace Que a alegria e a paz increase in your heart venha aumentar no teu and coração turn your mourning, turn your sadness into e dancing. venha tornar a sua tristeza em alegria. I declare that you will be a Eu testimony declaro que você será uma of the testemunha goodness and the grace of God. da bondade e da graça de I Deus. declare your authority in Eu Christ declaro que a sua autoridade em Cristo will manifest irá manifestar as you pray enquanto você for ora divine reversal. pela reversão divina. I declare every limitation is removed Eu declaro que toda limitação venha ser removida and you are being empowered right e now que você venha ser capacitado for a agora new mesmo beginning. para um novo começo. I declare that you will experience Eu declaro breakthrough que você irá experimentar o and rompimento e a restoration restauração in your family. na sua família. I declare the glory of Eu God declaro que a glória will de be Deus evident in your life. será evidente na sua Has vida. God turned your situation around? Enquanto Deus estiver mudando a situação que estiver ao teu He will redor, turn it around. Ele irá dar aquela virada. I declare right now Eu declaro agora you are mesmo, blessed você é abençoado to be a blessing, para ser bênção, impacting others impactando outros by the testimony pelo of your testemunho divine reversal. da tua reversão de In Deus. Jesus' powerful name. De Rabba Jesus. Suriandalai. Aleluia. Amen. Father, we thank you Pai, te agradecemos for your word. pela tua palavra. thank you, God, for Te everything you have agradecemos, said tonight, Senhor, oh God. por tudo que o Senhor liberou And we nessa seal noite. it
e selamos the victory a vitória of your people. do teu povo. May these 7 days, oh God, E to come esses 7 dias que be a virão week of venha testimonies ser uma semana de testemunho, Transformation, de miracles transformação, de in the milagres life na vida of your people, do teu povo, in Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém. Be blessed, Amém. my people. Amém. Seja abençoados, meus queridos. Amen. God is Glória a good Deus. Deus é bom and His goodness lasts forever. e a tua bondade dura para sempre. I don't know how, Eu but I know não it's sei going to be como, perfect. mas eu sei que vai ser perfeito. What sim. God going to do O que Deus irá fazer in your life na sua vida this season nessa temporada will be perfect. será perfeito. So be of good cheer Então tenha bom ânimo and remain in e position. permaneça na posição. Amen. Amém? If you feel to plant a seed in our ministry, Se você sentir plantar uma semente no nosso ministério, listen to me. escute. What I'm going to say here is serious, right? O que eu irei falar é muito sério. A generous soul prosper. A alma generosa The best prosperará. land to plant seeds A melhor terra para você plantar uma semente is in the land of prophets. é na terra de profetas. So plant a seed Então plante uma semente with a purpose. com um propósito. God, Deus, these 7 days, nesses 7 dias, I want my victory. eu quero a minha I'm vitória. planting this seed Estarei plantando essa semente in the life of Apostle na Anton, vida do in the apóstolo ministry of Anton, Apostle no Anton, ministério do apóstolo and Anton. I will remain in E eu expectation irei permanecer na For my expectativa victory pela minha vitória this week. nessa semana. So do it. Então faça. Plant a seed. Plante uma semente. Amen. Whatever Amém. God put in your heart, Que Deus colocar no teu coração. and you will see E você verá, God aleluia, accelerate that answer. Deus acelerando essa resposta. Então, meus queridos, o Pix é 11 9 5338 1232. Irei repetir outra vez. 11 9 5338 1232. God bless you. Deus te abençoe. Have a wonderful night Tenha uma noite and a blessed day tomorrow. maravilhosa e um dia amanhã In the abençoado. presence of Na God. presença Just de worship Deus. Him. Somente We love you. amamos Until você. the next life. Até a próxima. Shalom.